Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando, ainda no tempo do Natal, o tempo depois da Epifania. A solenidade da Epifania, ela é toda voltada para a contemplação desse fenômeno maravilhoso que é o fato de que Deus é luz. Nós dizemos isso no credo. Quando nós falamos de Jesus, dizemos que Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. No prólogo de São João também diz que a palavra de Deus, ou seja, o Filho eterno, Ele é a luz e que Ele veio ao mundo e Ele é a luz que ilumina todo homem. O que quer dizer que Jesus é a nossa luz? É claro que é uma linguagem metafórica, mas ela é bem adequada. É bem adequada por quê? Porque não basta ter olho. O seu olho pode estar muito sadio, mas se você não tiver luz, você não enxerga. É necessário que haja algo de fora para que você conheça. Você pode ter os olhos mais sadios, agudos, a vista aguçada, mas se não tiver luz, nós somos na prática cegos. Então é necessário que uma luz nos ilumine. A mesma coisa, e aqui vem a comparação, aqui está a metáfora, com a nossa inteligência, a nossa alma. A nossa alma tem uma inteligência que os animais não têm. Os animais são iluminados pela luz, por assim dizer, dos sentidos. O cachorrinho vê as coisas, e o que ele conhece não passa daquilo que ele vê. A inteligência dele não penetra profundamente. Não vai querer conhecer as causas. Um ser humano não, o ser humano tem inteligência, ele tem uma alma. Então acontece um fenômeno, a gente pergunta por quê? Por que é que aconteceu? Por exemplo, quando morre um animal, o animal vê o outro animal morto e constata que está morto, pronto, pode ficar triste, lamentar, mas o animal não se pergunta por quê. Ele não vai ficar dias e dias a fio perguntando por quê, por que morreu, por que a morte, por que é assim. Nós não. Nós nos perguntamos por quê. Acontece um fenômeno, sei lá, caiu um poste, todo mundo vai dizer, por que caiu? Não era para cair, alguma coisa aconteceu. O animal, ele não pergunta por quê, ele só constata, tem um poste no chão. Para ele, é a coisa mais natural do mundo. Para nós procuramos as causas, os porquês. O que é isso? Isso é sinal de que nós temos alma, isso é sinal de que nós temos inteligência superior. Os macacos, eles têm um cérebro perfeitamente igual ao nosso. A única diferença do nosso cérebro para o cérebro do macaco são alguns poucos gramas de massa cinzenta, massa encefálica. Pronto. Mas aqueles poucos gramas não justificam a diferença entre o ser humano e o macaco. O ser humano pergunta por quê? Porque o ser humano quer conhecer. O ser humano quer ver uma luz nas coisas, e essa luz que a nossa inteligência enxerga, em primeiro lugar, é a luz natural da razão. Não precisa ter nenhuma intervenção milagrosa de Deus. É uma luz que vem de Deus, mas é Deus Criador, é uma luz que está no ser das coisas, a inteligência de Deus nas coisas criadas. Os cientistas, quando vão para o laboratório, eles estão procurando essa luz.
eles estão procurando entender o porquê das coisas, as causas, não é? A causa eficiente, por que que colocando assim, o foguete funciona e vai até a Lua? Ou por que que faltando tal coisa assim, o foguete explode e não sai do lugar? Isso é inteligência. A inteligência é como se fosse um olho, é o olho da alma. E o olho da alma pode ser iluminado por uma luz que sai do ser das coisas. Essa luz que sai do ser das coisas é o que nós chamamos de luz natural da razão. Então você vai e entende o porquê. Os filósofos ficam investigando o porquê, através da inteligência, da luz natural da razão. Muito bem. Acontece que essa luz, ela é uma luz que não revela tudo. Ela é uma luz fraca. É como se você estivesse dentro de casa, com a lâmpada da casa acesa, e você olha para um lençol branco, está limpinho, mas quando você pega esse lençol branco e leva lá fora no sol e estende, aí você vê as manchas que você não enxergava antes. A luz natural da razão é essa luz que ilumina, mas que não nos revela tudo. A luz de Deus, a luz sobrenatural da fé, a luz que é Deus encarnado, Jesus, nos revela muitas outras coisas que nós antes não enxergávamos. A profecia nos diz no Evangelho de hoje: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Gadol Or, grande luz em hebraico. Ora, isso quer dizer o seguinte, que por mais inteligentes que sejam os seres humanos, o olho da nossa alma precisa de uma segunda luz para enxergar melhor. Nós temos a luz natural da razão, mas a nossa inteligência precisa de uma outra luz, uma luz que vem do céu, uma luz sobrenatural, que nós temos acesso pela fé, onde a gente enxerga Jesus que nos ilumina, e aí as coisas ficam mais claras, as coisas ficam mais com sentido. Se a gente se abrir para a luz de Cristo, se você tiver vida de oração, se você está em estado de graça, número 1, eu insisto sempre nisso, né? Porque não adianta, a pessoa vive em pecado mortal, aí quer rezar que Deus ilumine. O que acontece geralmente com as pessoas em pecado mortal, que vão rezar e acham que estão sendo iluminadas por Deus, elas estão, na melhor das hipóteses, sendo iluminadas pelas suas fantasias, pelos seus caprichos, quando não sendo enganadas pelo diabo, que quer que elas continuem nesse estado para sempre. Então, se você está em estado de graça e você vai rezar, pode ser que em alguns momentos da sua oração você seja iluminado. E a marca dessa iluminação é que você vê coisas que você já sabia antes com uma clareza maior. Por exemplo, você vai rezar sobre o mistério da encarnação. Você sabe desde criancinha que Deus se fez homem, que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que esta criança, de bracinhos abertos aqui, é Deus que está dizendo: Paulo Ricardo, eu vim para você, eu vivo para você, eu sofro por você. Ora, isso daí você sabe, mas se você se puser a rezar, pode acontecer
que isso que você já sabe, brilhe, e você enxergue com uma profundidade maior, que até é difícil de expressar. As pessoas perguntam para você: e aí, o que é que aconteceu na sua oração? E você diz assim: nossa, eu me senti tocado. O que foi? É que Deus se fez homem. Você não sabia disso? Claro que eu sabia, mas agora eu viu na fé, com a luz sobrenatural da graça, que iluminou sua inteligência. A sua inteligência, ela pode ser iluminada por essa luz. São João da Cruz faz uma comparação, para você entender, que é interessante. Ele diz assim: é como se as verdades de Deus fossem um cálice de ouro maciço. Ninguém faz cálice de ouro maciço, né? Que seria caríssimo. Um cálice de ouro maciço revestido de prata, banhado de prata. Ninguém faz isso, é loucura. Ninguém pega um cálice de ouro maciço e banha de prata, mas Deus faz. Quando você aprende o catecismo, quando seu pai e sua mãe ensinam para você o catecismo, quando a catequista ensina para você o catecismo, quando você assiste um vídeo do Padre Paulo Ricardo, ou uma pregação do Padre Overlan, ou o que seja, e você aprende um mistério da fé, você está recebendo um cálice de prata. Mas é necessário rezar, porque somente rezando é que você vê o ouro que está dentro. O ouro está escondido por um revestimento de prata. A verdade de Deus que você recebe na catequese, a verdade de Deus que você recebe na pregação, a verdade de Deus que você já conhece, você já colocou aqui na sua cabeça, você já decorou. Essa verdade de Deus é bonita, mas é somente prata. O que você precisa mesmo é rezar sobre esta fé da igreja, sobre esta fé dos santos, e pedir: Jesus, que eu veja, eu quero ver, eu quero entender. Quantas vezes você já ouviu que Jesus ama você? Mas você já viu que Jesus ama você? Somente na oração é que o povo que caminha nas trevas verá essa luz. Se você não rezar, não adianta nada. Se você não rezar, essa luz não vai brilhar. Se você não der a chance de Deus falar com você. Então, o que é o ato da oração? Fazendo uma comparação da metáfora da luz, o ato da oração é o ato de abrir os olhos. Não está garantido que Deus esteja brilhando naquele momento. Pode ser que você vá rezar, você abre o olho e nada vem. Ele é livre, ele brilha quando ele quer. Mas é importante que você faça o exercício. A sua inteligência precisa buscar a verdade. Esse é abrir o olho, né? A sua inteligência precisa buscar a verdade. Mas padre, isso não é um intelectualismo? Para que buscar a verdade? Meu irmão, minha irmã, ninguém ama o que não conhece. Como é que você vai se apaixonar por uma menina que você não sabe quem é? A primeira coisa que as meninas fazem para que os rapazes se apaixonem por elas é fazer com que ele note que ela existe. Elas querem chamar atenção. Eu existo, eu estou aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Porque quando ele olhar, quem sabe se ele olhar, ele se apaixona. Ela quer chamar atenção. Ninguém ama o que não conhece. Assim também Deus. Você precisa amar Deus, mas para amar Deus você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, gente, não são os sentidos, não é esse olho aqui, é um olho da alma. E o olho da alma chama-se inteligência. Esse olho da alma, esta inteligência precisa ver com a luz sobrenatural. E você faz o exercício de abrir esse olho na oração.
quando você reza direitinho, pode acontecer da luz brilhar. No início, essa luz é bem fraquinha. Para os iniciantes da oração, a luz de Deus é quase imperceptível. É quase como aquela luzinha, aquele pontinho vermelho da televisão no seu quarto. Você apaga a luz, nossa, está um breu, você não enxerga nada. Mas no meio da noite, quando você abre os olhos, você vê que aquele pontinho vermelho está iluminando o quarto inteiro. Aí você notou que ele estava lá. Aquela luz estava lá o tempo todo, você que não estava enxergando. Deus também, no início da vida de oração, tem um pequeno brilho. Você precisa prestar atenção. Um povo que andava nas trevas viu uma luz. Jesus é a luz que nos ilumina. Recapitulando, bem brevemente, o que é que nós vimos hoje? Que o ser humano enxerga coisas que os animais não enxergam. Os animais se alimentam só dos sentidos, né? Animal tem até canal de televisão para cachorro, né? Vocês sabiam disso, tem isso. Tem um canal de televisão para cachorro, com relaxamento, com músicas para o cachorro. Os donos saem de casa e deixam a televisão ligada para o cachorro. Pois bem, o cachorro ele se alimenta da televisão, dos sentidos. Mas para você alimentar a sua alma, você tem que ser mais do que o cachorro. Você tem que procurar as causas, procurar o porquê. E aí você pode procurar esse porquê pela luz natural da razão, é inteligência. Mas essa luz natural da razão, ela ainda não é a mais forte. Existe a luz sobrenatural da graça que vem de Jesus. E essa luz sobrenatural, assim como a razão, para você descobrir as coisas, você precisa se espalhar, né? Um cientista ele vai lá e olha uma coisa, olha outra, e aí brilha a luz. Assim a luz de Cristo sobrenatural, você não precisa se espalhar, é o contrário, você precisa se recolher e buscar a verdade de Deus que Deus está falando, meditar aquelas verdades que você recebeu no catecismo como um cálice de prata e descobrir lá dentro o ouro. Peça isso a Jesus, que Ele brilhe para você e brilhe nas verdades do catecismo, nas verdades dogmáticas, nas verdades da fé, não nas invenções da sua cabeça. A fé não é uma cavilação, uma invenção da sua cabeça. A fé, ela é dada pela igreja ao longo dos séculos. É ali que você tem que buscar Jesus. É ali que Ele está. É ali que Ele irá brilhar para o povo que caminha nas trevas. É ali que acontece a epifania do Senhor.